Happy Days transportou o público para a América dos anos 1950, repleta de sorrisos, amizades e momentos emocionantes, mas, por trás do glamour, havia eventos trágicos. Erin Moran morreu na pobreza. Tom Bosley morreu de doença e Pat Morita lutou contra o vício em drogas. Que segredos se escondem na vida desses atores? Vamos desvendar a verdade e honrar seu legado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar. Tom Bosley, como Howard Cunningham. Thomas Edward Bosley nasceu em 1º de outubro de 1927 em Chicago, Illinois. Quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974, ele tinha 47 anos e interpretava Howard Cunningham, um pai gentil, amoroso e compreensivo que se tornou a figura paterna ideal na televisão, conquistando o coração de milhões de telespectadores com seu sorriso cativante e atuação natural. Bosley transformou Howard na imagem perfeita de um pai de família, feliz na telinha. Por trás da aura de sucesso de Happy Days, a vida privada de Bosley era repleta de turbulências. Seu primeiro casamento com Jean Hélio, que começou em 1962, foi sua maior fonte de apoio durante os anos difíceis na Broadway e em pequenos papéis no cinema, como em Love with the Proper Stranger 1963. Mas a tragédia o atingiu quando Jean Hélio ficou gravemente doente. E após anos lutando contra a doença, faleceu em 1978, deixando-o para criar sua filha, pequena, Amy, sozinho. A perda devastou Bosley, que continuou a aparecer no set mantendo sua persona paterna em Happy Days mesmo, sofrendo noites em claro por causa de sua dor pessoal por trás do sorriso na tela. Após anos de solidão, Bosley encontrou consolo ao se casar com Patricia Carr em 1980, tornando-se um padrasto dedicado aos seus 2 filhos. Mas a pressão de conciliar as novas responsabilidades familiares, a saudade da falecida esposa e a exaustiva rotina de filmagens de um caso de assassinato no qual interpretava o xerife Amos Tupper, a partir de 1984, frequentemente o deixavam estressado e exausto. Ele chegou a dizer que às vezes sentia que interpretava um pai amoroso melhor na tela do que na vida real. Em seus últimos anos, enquanto estrelava a série Father Dowling Mysteries 1989-1991, Bosley enfrentou uma saúde cada vez mais debilitada. Ele lutou silenciosamente contra um câncer de pulmão, em parte causado por anos de tabagismo. Apesar da dor, continuou trabalhando na televisão, movido tanto pela paixão quanto pela responsabilidade de sustentar sua família. O peso financeiro de suas crises conjugais e de saúde o deixou sem forças para parar. Tom Bosley faleceu em 19 de outubro de 2010 em um hospital perto de sua casa em Palm Springs, Califórnia, devido a complicações de uma infecção por estafilococos durante sua luta contra um câncer de pulmão terminal. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em dólares americanos, 5 milhões, resultado de uma vida inteira de trabalho na Broadway, na televisão e no cinema. Mas, acima de tudo, o maior legado de Bosley é a imagem do pai ideal, um ícone que permanece no coração do público há gerações. Erin Moran, como Johnny Cunningham. Erin Moran nasceu em 18 de outubro de 1960 em Burbank, Califórnia. Ela tinha 13 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974 e rapidamente se tornou um rosto familiar para o público como Johnny Cunningham, a adorável irmã mais nova de Richie. Por trás da imagem inocente na tela, havia uma infância marcada por lágrimas. Moran acusou publicamente seu pai de abuso físico e emocional, deixando profundas cicatrizes emocionais que a acompanharam até a vida adulta. A carreira de Moran decolou com Happy Days, mas a série também marcou o início de um período inicial estressante,
Com apenas 15 anos, foi-lhe dito para emagrecer e adotar uma imagem mais sexualizada, o que deixou a adolescente ainda em fase de crescimento, sobrecarregada e confusa. Relutantemente aceitou participar do programa Shashi 1983, de Johnny Love, mas viu o fracasso da série como um golpe na carreira, desencadeando uma crise de saúde mental e anos de depressão. Após 2 casamentos, primeiro com Rocky Ferguson, de quem se divorciou em 1993, e depois com Stephen Fleischman, Moran nunca encontrou estabilidade duradoura. Nesse período, ela declarou falência. Sua única casa na Califórnia foi tomada pelo banco em 2010. Ela e o marido se mudaram para uma casa móvel dilapidada em Indiana, dividindo o espaço apertado com a sogra, cuja saúde se deteriorava. Em seus últimos anos, Moran lutou silenciosamente contra um câncer de garganta em estágio 4 que lhe roubou a voz e enfraqueceu seu corpo rapidamente. Ela tentou continuar atuando com pequenos papéis, como em Not Another B-Movie, 2010, mas a doença a deixou exausta. Apesar 2 rumores sobre seu estilo de vida. Uma autópsia confirmou que nenhuma droga foi encontrada em seu organismo, uma vindicação tardia para uma estrela que se foi. Erin Moran faleceu em 22 de abril de 2017, aos 56 anos, em meio à pobreza e ao isolamento dentro das paredes dilapidadas de sua casa móvel. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas $50 mil. Um triste fim para uma ex-estrela infantil que um dia brilhou nas telas da televisão americana. Sua vida permanece um reflexo da crueldade da fama quando o brilho se apaga. Al Molinaro como Al Del Vecchio. Albert Francis Molinaro nasceu em 24 de junho de 1919. Ele tinha 55 anos quando entrou para o elenco de Happy Days, em 1976, interpretando Al Del Vecchio, um dono de restaurante bondoso, amado pelo público por sua simplicidade e sinceridade. Esse foi um grande ponto de virada em sua vida, após muitos anos trabalhando em diversas áreas, desde administrar uma agência de cobrança de dívidas até investir em imóveis, tudo na esperança de entrar para a indústria do entretenimento. Antes de alcançar a fama, a vida de Molinaro foi repleta de dificuldades. Seu primeiro casamento com Jocelyn Martin terminou precocemente devido às dificuldades financeiras e ao distanciamento emocional. Eles tiveram um filho e ficar longe da família, enquanto tentava construir uma carreira. Deixou Molinaro com um sentimento de culpa. Quando participou de The Odd Couple em 1970, ele morava sozinho em um hotel de Nova York, construindo sua carreira do zero em uma idade em que muitos já estavam estabilizados. Após o sucesso de Happy Days, Molinaro enfrentou um tipo diferente de pressão. Esperava-se constantemente que ele interpretasse um homem bom e sincero, mesmo quando Hollywood favorecia cada vez mais personagens controversos. Os princípios pessoais rígidos de Molinaro o levaram a recusar vários papéis oferecidos por Gary Marshall, por considerar que os roteiros continham diálogos inapropriados. Isso fez com que sua carreira desacelerasse após o auge com Happy Days e Joanie Loves Chachi. Embora tenha se casado novamente com Betty Farrell em 1981, os últimos anos de Molinaro foram marcados por problemas de saúde. Ele sofria de cálculos biliares graves, mas devido à sua idade avançada, recusou a cirurgia. Optou por conviver com a dor constante em seus últimos dias.
Durante esses anos apareceu apenas em comerciais da Encore Frozen Foods ou no videoclipe de Buddy Holly da banda Weezer, em 1994, como forma de manter sua imagem familiar aos fãs. Molinaro faleceu em 30 de outubro de 2015 aos 96 anos, devido a complicações relacionadas a cálculos biliares. Sua vida terminou tranquilamente, assim como ele próprio, sem escândalos ou dramas, deixando um legado de papéis de bom caráter e um patrimônio líquido modesto de cerca de 2 milhões de dólares, proveniente principalmente de sua carreira de ator e de investimentos imobiliários anteriores. Pat Morita, também conhecido como Matsuo Arnold Takahashi, nasceu em 28 de junho de 1932. Ele tinha 42 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1975, interpretando Matsuo Arnold Takahashi, o jovial dono japonês do Arnold's Drive-In. Arnold não só arrancava risadas com seu sorriso cativante e seu bordão "Yip, yep, yep", mas também como um amigo prestativo, sempre pronto para ouvir e ajudar os personagens mais jovens. Esse papel tornou Morita um rosto familiar na televisão e abriu portas para o seu futuro, principalmente para o seu lendário papel como Sr. Miyagi em Karate Kid. Por trás da imagem alegre de Arnold, havia uma vida repleta de dificuldades. Quando criança, Morita lutou contra a tuberculose espinhal que o deixou, acamado por quase 10 anos. Assim que aprendeu a andar, ele e sua família foram enviados para um campo de internamento para japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, onde sofreram uma infância injusta e dolorosa. A tragédia voltou a atingir Morita em 1956, quando seu pai morreu num atropelamento, deixando-o sozinho para sustentar. A família Morita trabalhou como operário de fábrica e técnico aeroespacial, mas apesar do emprego estável, sentia-se perdido. Cansado da monotonia e atormentado por sonhos não realizados, abandonou tudo aos 30 anos para se dedicar à comédia stand-up. Foi uma jornada difícil. Ele lutou para sobreviver se apresentando em pequenos clubes. Sua grande oportunidade surgiu com Happy Days e depois com Karate Kid 1984, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e o transformou em um ícone cultural. Apesar do sucesso, Morita lutou contra a solidão, a pressão dos papéis limitados para atores asiáticos e uma batalha contra o alcoolismo que, segundo ele, afetou tanto sua saúde quanto sua carreira. Sua vida pessoal foi marcada por sofrimento com 3 casamentos, os 2 primeiros, terminando em divórcio com Yuki Akitahara e Kathleen Yamachi, encontrando alguma paz apenas em seu último casamento com Evelyn Guerrero Pat Morita. Faleceu em 24 de novembro de 2005 aos 73 anos de insuficiência renal decorrente de complicações de infecções na vesícula biliar e no trato urinário. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 5 milhões de dólares, em grande parte, graças a filmes como Karate Kid Happy Days e seus papéis em Mulan e Sanford and Son. Apesar de seus altos e baixos, ele deixou um rico legado artístico apreciado por fãs em todo o mundo. Penny Marshall, também conhecida como Laverne DeFazio, nasceu em 15 de outubro de 1943. Ela tinha 32 anos quando começou a atuar em Laverne Shirley em 1976. Na série, interpretou Laverne DeFazio, uma mulher inteligente, forte e engraçada da classe trabalhadora na cervejaria Schatz, em Milwaukee, com seu característico L bordado na blusa, e sua amizade com Shirley Laverne se tornou um ícone da televisão dos anos 70, representando força e sensualidade. Na vida real, a vida de Marshall foi repleta de provações e tribulações. Ela se casou jovem com o jogador de futebol americano Michael Henry em 1963, enquanto ainda estava na faculdade, e deu à luz sua filha Tracy em 1964, mas o casamento desmoronou após apenas 3 anos, deixando Marshall para criar Tracy sozinha, enquanto sua carreira enfrentava dificuldades.
Em 1971, ela se casou com Robbie Reiner, um relacionamento que durou uma década, antes de terminar em divórcio em 1981, deixando-a profundamente solitária sob os holofotes. Além de seus casamentos fracassados, Marshall enfrentou intensa pressão para se tornar diretora, um campo dominado por homens na época. Ela admitiu sentir-se insegura, sempre tentando provar seu valor enquanto vivia à sombra de seu famoso irmão Gary Marshall. As pressões do trabalho, combinadas com seu diabetes tipo 1, gradualmente afetaram sua saúde. Embora tenha se mantido longe de vícios graves, Marshall falou sobre como era difícil conciliar o trabalho e a vida pessoal. Ela teve relacionamentos após o divórcio, inclusive com o cantor Art Garfunkel, que mais tarde afirmou que ela o ajudou a superar a depressão. No fim, ela passou grande parte de seus últimos anos tranquilamente concentrando-se em seus amigos próximos e em sua pequena família. Penny Marshall faleceu em 17 de dezembro de 2018 aos 75 anos, devido a complicações de insuficiência cardíaca, parada cardíaca e diabetes tipo 1. Ela deixou um patrimônio líquido estimado em 45 milhões de dólares, em grande parte devido ao seu enorme sucesso como diretora de filmes como Quero Ser Grande e Uma Equipe Muito Especial, bem como por seu papel memorável como Laverne. Seu legado artístico permanece vivo no coração de seus fãs. Cindy Williams, como Shirley Feeney. Cynthia Jane Williams nasceu em 22 de agosto de 1947. Ela tinha 29 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1975, interpretando Shirley. Feeney, uma jovem inteligente e engraçada, que trabalhava em uma cervejaria e era a melhor amiga leal de Laverne DeFazio. Sua personagem conquistou rapidamente o público com sua doçura e charme, tornando-se um elemento essencial da série antes mesmo de estrelar Laverne, Shirley. Em meio ao sucesso de Laverne, Shirley Cindy Williams enfrentou imensa pressão nos bastidores. A tensão atingiu o ápice quando ela engravidou de seu primeiro filho com o cantor Bill Hudson, com quem se casou em 1982. Em vez de apoio, Cindy enfrentou uma agenda de filmagens exigente e uma onda de frio, o que a obrigou a deixar o programa no meio da 8ª temporada, numa altura em que a sua saúde e o seu ânimo estavam debilitados. A saída marcou o fim do capítulo mais glorioso da sua carreira televisiva. O casamento de Cindy com Bill Hudson deveria ter trazido paz após o estresse da sua carreira, mas a realidade revelou-se repleta de desafios. Diferenças de estilo de vida e a pressão da fama causaram rachaduras no relacionamento. Eles se divorciaram em 2000 após quase 2 décadas, juntos e 2 filhos. Durante esses anos, Cindy conciliou a criação dos filhos com a tentativa de recuperar sua reputação com papéis em filmes como More American Graffiti 1979 e The Conversation 1974, mas nenhum deles lhe trouxe a mesma glória que Shirley Feeney. A vida longe dos holofotes muitas vezes deixava Cindy se sentindo sozinha, enquanto criava 2 filhos sozinha após o divórcio. Ela já falou sobre as dificuldades psicológicas de conciliar a maternidade com a tentativa de recuperar seu espaço em uma indústria do entretenimento que já não é tão aberta quanto antes. Embora nunca tenha se envolvido em maus hábitos ou escândalos, o inevitável trauma emocional e os fardos da vida afetaram sua saúde ao longo do tempo. Cindy Williams faleceu em 25 de janeiro de 2023 em Los Angeles, aos 75 anos, após uma breve doença. Ela deixou um patrimônio estimado em 10 milhões de dólares, proveniente principalmente de seus anos dourados com Laverne, Shirley, American Graffiti e suas discretas contribuições para o teatro e a televisão em seus últimos anos. Apesar de seus altos e baixos, imagem dessa mulher com um sorriso gentil e olhos brilhantes e esperançosos permanece viva nos corações de seus fãs.
Gavin O'Herlihy, como Chuck Cunningham. Gavin. John. O'Herlihy nasceu em 29 de julho de 1951, quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974. Ele tinha apenas 20 anos e interpretou Chuck Cunningham, o filho mais velho da família Cunningham, um jovem alto e musculoso que representava o ideal da juventude americana daquela época. No entanto, o personagem de Gavin desapareceu repentinamente da tela após apenas alguns episódios, o que acabou inspirando o termo Síndrome de Chuck Cunningham, que se refere a personagens que são discretamente descartados sem nenhuma explicação. Deixar Happy Days foi um ponto de virada na vida de Gavin. Quando seu papel foi deixado de lado, ele optou por sair, em vez de ficar associado a uma imagem esquecível. Mas o novo caminho não foi um mar de rosas. Ele entrou no cinema com papéis de vilão durão desde os antagonistas em Superman 3, passando pelos criminosos em Nunca Diga Nunca, até os personagens ameaçadores em Desejo de Matar 3. No entanto, Gavin ainda teve momentos para se transformar em personagens heróicos, como o bravo guerreiro Erk em Willow, deixando uma marca positiva no coração do público. Nos bastidores, Gavin escolheu uma vida tranquila. Ele deixou Hollywood e se estabeleceu na Inglaterra, encontrando alegria e paz em pequenos palcos e em projetos de televisão de arte. Nesse país estrangeiro, ele ainda mantinha sua paixão pela atuação, mas se mantinha longe do barulho e do escândalo. Com sua esposa Juliette e 4 filhos, Gavin construiu um lar simples e sólido após os altos e baixos de sua carreira no cinema. A trajetória artística de Gavin tem sido uma sinfonia silenciosa, porém profunda. Ele não buscou a fama, mas sim papéis que satisfizessem sua paixão, de Lonesome Dove a Abismo do Medo. Parte 2. Cada personagem que interpretou carrega a marca de um ator dedicado à sua arte, mesmo que não seja extravagante ou esteja sob os holofotes de Hollywood. Gavin O'Herlihy faleceu em 15 de setembro de 2021 em Bath, Inglaterra, aos 70 anos. A causa da morte não foi divulgada, deixando fãs de luto e muitas perguntas sem resposta. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $1 milhão. Embora insignificante em comparação com sua fama anterior, é suficiente para contar a história de uma vida tranquila e orgulhosa dedicada à arte. Anson Williams, também conhecido como Warren Pottsy Weber, nasceu em 25 de setembro de 1949. Ele tinha apenas 25 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974, interpretando Warren Pottsy. Weber, um cantor doce e sincero, que sempre buscava fazer sucesso. Com seu sorriso gentil e voz suave, Pottsy foi um dos personagens centrais da série nas primeiras temporadas, contracenando com Richie Cunningham e tocando na banda do Arnold's Drive-In. O papel rendeu a Williams uma indicação ao Globo de Ouro, mas também o consolidou na imagem pública e hollywoodiana como um estereótipo. Após o declínio da fama de Happy Days, Anson Williams enfrentou inúmeras pressões e desafios. Embora outrora um personagem adorado na televisão, ele e vários de seus colegas de elenco se envolveram em uma longa batalha judicial ao processarem a CBS em 2011 por lucros não pagos pelo uso comercial de suas imagens. O processo expôs as dificuldades financeiras enfrentadas por estrelas que antes geravam milhões de dólares para a emissora. Embora tenham recebido uma compensação posteriormente, Williams refletiu com amargura que não se tratava de dinheiro, tratava-se de respeito pelos direitos que merecíamos. Os anos após Happy Days também foram difíceis para Williams como empresário. Ele e Al Molinaro abriram uma rede de restaurantes chamada Big Al's, com grandes expectativas, mas o projeto fracassou rapidamente, deixando para trás decepções e duras lições de negócios. Sua carreira de ator foi gradualmente se extinguindo, forçando Williams a encontrar um novo caminho além da sombra de Patsy.
Ele discretamente se dedicou à direção, alcançando sucesso com séries como Beverly Hills, 90.210 Melrose Place, Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira e Lizzie McGuire. Cada episódio que ele dirigiu comprovou seu talento por trás das câmeras, para além da imagem ingênua que projetava. A vida pessoal de Williams também teve seus altos e baixos. Após o fim de seu casamento com Laurie Mahaffey, ele passou por 2 divórcios turbulentos com Jackie Gherkin antes de finalmente encontrar a felicidade tardia com Sharon Maharey, uma mulher que ele ajudou a se reabilitar após um acidente e que mais tarde se tornou sua alma gêmea. O casamento deles em 2023, quando ele terá 73 anos, é um belo lembrete de que nunca é tarde demais para amar e ser amado. Em 2025, aos 76 anos, Anson Williams continua criando e contribuindo. Seu patrimônio líquido estimado em US 3 milhões vem de sua carreira como ator-diretor e de empreendimentos comerciais, como a empresa de cosméticos Star Maker, que ele fundou. Sua jornada não é apenas a história da inocente garotinha Patsy na tela, mas também a história de um homem resiliente que constantemente escreve novos capítulos para sua vida. Beatrice Colan como Marsha Sims. Beatrice Colan nasceu em 10 de janeiro de 1948. Ela tinha 29 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974, interpretando Marsha Sims, uma garçonete alegre e simpática que usava patins e trazia uma energia jovial para a famosa lanchonete da família Cunningham. Embora não fosse a personagem principal, Marsha, ainda assim, deixava uma marca com seu charme e inocência em todas as cenas. Por trás do sorriso na tela, a vida de Colan era repleta de dor. Após alcançar reconhecimento por Happy Days e por seu papel como Etta Candy na primeira temporada de Mulher Maravilha, sua carreira foi declinando aos poucos. Pequenos papéis em filmes como American Pop e Alta Ansiedade não foram suficientes para reerguer sua reputação, obrigando-a a lutar em uma indústria implacável onde os holofotes podem se apagar rapidamente. Em seus últimos anos, Colan lutou silenciosamente contra um câncer de pulmão, um inimigo silencioso que se espalhou para o cérebro, enfraquecendo-a a cada dia. Em meio à tempestade da doença e à carreira discreta, Colan encontrou consolo em sua família. Ela se casou com o ator Patrick Cronin em 1977 e teve 2 filhos, James e Charlie. Seu amor e maternidade se tornaram sua âncora espiritual, especialmente nos últimos meses de sua vida. A tragédia se aprofundou quando Colan morreu, na noite de estreia de O Homem que Veio para Jantar, uma peça famosa escrita por seu avô George S. Kaufman e estrelada por seu filho James. James subiu ao palco naquela noite cumprindo o último desejo de sua mãe. Beatrice Colan faleceu em 18 de novembro de 1999 em Los Angeles, encerrando uma vida curta, porém marcante de apenas 51 anos. Seu patrimônio estimado em $500 mil reflete uma carreira modesta, mas sincera. Henry Winkler, como Arthur Fonzie. Fonzarelli. Henry Franklin. Winkler nasceu em 30 de outubro de 1945. Ele tinha 29 anos quando entrou para o elenco de Happy Days em 1974 interpretando Arthur Fonzie Fonzarelli. Um personagem originalmente concebido como coadjuvante, mas que se tornou um ícone cultural global. Com sua jaqueta de couro, seu sorriso irresistível e seu estalo de dedos icônico, Fonzie não só cativou o público, como também ajudou a fazer de Happy Days um dos programas mais amados das décadas de 1970 e 1980. O papel trouxe fama e glória a Winkler, mas também anos de pressão e conflitos internos que poucos presenciaram nos bastidores, à medida que a fama de Fonzie crescia, chegando a ofuscar a do personagem de Ron Howard. Richie Cunningham. A relação entre Winkler e Howard ficou tensa.
Winkler sempre respeitou e admirou seu colega de elenco, mas não conseguia evitar sentir ciúmes e um conflito interno ao ver Howard se tornar o rosto de um programa que Fonzie ajudara a transformar em um fenômeno. A onda de fama o atingiu tão rapidamente que Winkler não estava preparado para as pressões de ser uma grande estrela. As expectativas do público, o escrutínio da mídia e o medo de ser rotulado para sempre. Foi uma época gloriosa e solitária. Por trás da aparência confiante de Fonzie, Henry Winkler lutava secretamente contra a dislexia, uma condição que nunca foi diagnosticada durante seus anos escolares ou no início de sua carreira. Com dificuldades na escola e chamado de estúpido pelos pais, Winkler cresceu se sentindo impotente e acreditando piamente que era pouco inteligente. Foi somente mais tarde, quando seu enteado foi diagnosticado com dislexia, que Winkler finalmente compreendeu a verdadeira razão por trás de suas dificuldades. As audições e os fracassos com roteiros foram constrangedores, mas também forjaram sua determinação e resiliência. Em vez de desistir, Winkler transformou essa fraqueza em inspiração, coescrevendo a série de livros infantis Hank Zipzer, para ajudar milhões de crianças a se sentirem menos sozinhas em suas dificuldades educacionais. Após seus dias felizes, Winkler enfrentou um período difícil quando Hollywood o via apenas como o Fonzie. Disseram que eu era um bom ator, um bom sujeito, mas tudo o que viam era o Fonzie, disse ele certa vez com amargura. Sem se dar por vencido, ele discretamente passou a produzir e dirigir, aceitando papéis coadjuvantes, desde o atrapalhado Barry Zuckerkorn em Arrested Development até o Dr. Saperstein em Parks and Recreation. Foi somente com seu papel como Gene Cousineau em Barry que Winkler foi verdadeiramente reconhecido como um ator sério, ganhando um Emmy aos 70 anos. Winkler não foi apenas uma estrela nas telas. Ele também foi uma inspiração na vida real. Inspirou crianças e adultos com dislexia, apoiou instituições de caridade e se manifestou sobre educação e saúde mental. Após mais de meio século de dedicação, superando dúvidas, pressões e momentos de desespero, Winkler construiu um legado admirável. Agora, aos 80 anos em 2025. Henry Winkler continua a brilhar. Seu patrimônio líquido, estimado em $40 milhões, provém não apenas de Happy Days, Barry e trabalhos como produtor em séries como MacGyver, mas também de dezenas de livros, palestras e outros projetos que lhe são caros, imortalizados nas telas por Fonzie e resilientes na vida real por Henry Winkler. Suas histórias continuam a inspirar gerações. Dos sorrisos radiantes em Happy Days, às lutas dolorosas nos bastidores, essas estrelas nos deixaram com admiração e tristeza. Hollywood é uma luz brilhante ou um caminho sombrio. Quem você acha que deixou o legado mais profundo? Compartilhe sua opinião nos comentários e junte-se a nós para descobrir mais histórias surpreendentes dos bastidores.